Existem lugares que parecem presos no tempo, lugares onde a alegria e a tristeza se misturam como música e eco. Joyland, de Stephen King, é um desses lugares. Um parque de diversões à beira-mar onde a infância, o medo e o amor coexistem em meio a fantasmas, reais e simbólicos. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Aqui a literatura ganha vida, com sons, imagens e palavras que contam mais do que apenas histórias. Hoje eu te levo para dentro de Joyland. Vamos conhecer essa história que mistura drama, mistério e melancolia e descobrir por que ela é uma das obras mais humanas e sensíveis de Stephen King. A história se passa nos anos 70, uma época de jeans surrados, rádios portáteis e sonhos simples. É nesse cenário que conhecemos Devin Jones, um estudante de 21 anos, introspectivo e sonhador, tentando curar um coração partido. Quando a namorada decide seguir outro caminho, Devin busca um novo começo e o encontra em um pequeno parque de diversões à beira-mar chamado Joyland. Ali ele é contratado para um trabalho temporário, um emprego de verão. Mas o que deveria ser apenas um passatempo acaba se tornando um divisor de águas em sua vida. Joyland não é um parque comum. Ele é uma mistura de cor e decadência, de alegria e melancolia. O tipo de lugar que encanta as crianças, mas que também guarda segredos sussurrados pelos corredores. Entre algodões doces, gritos de brinquedos e risadas de visitantes, Devin começa a aprender sobre a vida, com pessoas simples, de corações cansados, mas cheios de histórias. Lá ele conhece colegas de trabalho que se tornam amigos de verdade e descobre uma cultura própria, com expressões e gírias que só quem vive o parque entende. Eles chamam isso de a linguagem do show, o dialeto mágico do mundo dos parques itinerantes. E entre um dia e outro surge a história que dá o tom de mistério. Anos atrás, uma jovem foi assassinada em um dos brinquedos, e dizem que o espírito dela ainda aparece para alguns visitantes. Mas o que poderia ser uma trama de terror, na verdade, se torna um retrato da alma humana. Porque Joyland não é sobre sustos, é sobre sentimentos. É sobre o verão em que Devin aprendeu a amadurecer. Sobre o momento em que ele percebeu que o verdadeiro medo não está em fantasmas, mas em perder as pessoas que amamos, ou perder a nós mesmos. Joyland é um livro que mostra o lado mais humano de Stephen King. Diferente de suas histórias cheias de monstros, aqui o autor fala de algo muito mais assustador: o tempo. O terror de envelhecer, de perder o que somos, de perceber que certas fases da vida nunca voltam. A escrita é delicada e envolvente. King conduz a narrativa como se estivéssemos ouvindo um velho amigo relembrando um verão que marcou sua juventude. O ritmo é calmo, mas magnético. Ele não precisa de sustos para prender o leitor, apenas de emoção genuína. Em muitos momentos, a história parece um grande retrato da juventude, aquele ponto da vida em que o amor é intenso, o futuro é incerto e tudo parece possível. Mas ao mesmo tempo, há um toque de melancolia, como se o próprio autor sussurrasse: aproveite, porque o tempo passa rápido demais. A ambientação é um dos grandes destaques. Você praticamente sente o cheiro do mar, o gosto do vento salgado e o som distante das crianças brincando. É um cenário vivo, nostálgico e quase mágico. E mesmo que exista um mistério no fundo da trama, ele nunca é o foco. O verdadeiro enredo está dentro das pessoas, nos traumas, nas esperanças e na conexão que criam entre si. Por isso Joyland é um livro que emociona mais do que assusta. Um romance sobre fantasma, sim, mas sobre aqueles que moram dentro de nós. Tem uma coisa profundamente simbólica em Joyland. O parque é uma metáfora da própria vida. A cada brinquedo, uma emoção diferente. A cada fila, uma espera. E no fim, todos nós descemos, cansados, mas com um sorriso no rosto. Devin Jones, o protagonista, nos lembra de nós mesmos, cheios de perguntas, tentando entender o amor, a dor e o que significa seguir em frente. King nos faz refletir sobre o quanto crescemos quando aprendemos a perder. Que às vezes o amadurecimento chega no silêncio, não nos gritos de um susto, mas nas pequenas despedidas do dia a dia. Joyland também fala sobre empatia, sobre enxergar o outro, mesmo quando ele carrega um fardo invisível. Porque todos nós, em algum nível, somos visitantes desse mesmo parque, tentando encontrar sentido entre as luzes piscando e o barulho das multidões.
E talvez essa seja a grande filosofia do livro. Viver é uma mistura de magia e melancolia. É o constante balanço entre o riso e a saudade. No fim das contas, o que Joyland nos diz é simples, só que poderoso. O tempo passa, as pessoas mudam, mas as memórias, essas continuam rodando, como um carrossel que nunca para. Agora algumas curiosidades sobre Joyland que você talvez não saiba. O livro foi publicado em 2013 pela editora Hard Case Crime, especializada em histórias policiais e noir. Isso explica o tom mais investigativo e retrô da obra. King quis homenagear os romances pulp das décadas de 50 e 60, aqueles livros de capa ilustrada e títulos misteriosos. Inclusive, Joyland foi lançado inicialmente apenas em uma versão física. O próprio autor pediu para que o e-book fosse adiado, porque queria que as pessoas sentissem o cheiro do papel. Outra curiosidade é que o Parque Joyland foi inspirado em um local real. Quando jovem, Stephen King trabalhou em um parque de diversões no Maine, e muitas das descrições vieram diretamente das memórias dele, desde o calor sufocante das fantasias até o som das máquinas antigas. E se você acha que Joyland é uma obra menor, por não ter o terror tradicional de King, pense de novo. O próprio autor já afirmou que esse é um dos seus livros mais pessoais, uma carta de amor à juventude e uma reflexão sobre o que significa crescer e envelhecer. Joyland é o tipo de livro que termina, mas não vai embora. Ele fica como uma lembrança doce e triste ao mesmo tempo. É uma história sobre fantasma, sim, mas principalmente sobre o fantasma do tempo, sobre o que deixamos para trás e o que levamos conosco. Se você gosta de histórias com alma, com aquele toque nostálgico e humano, Joyland é uma leitura que vale cada página. E agora eu quero saber, você já leu Joyland? Qual outro livro de Stephen King ou outro autor que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal? Deixa nos comentários, até o próximo vídeo e lembre-se, todo parque de diversões guarda um pouco de mistério.